Eu já deixei gravando aqui, qualquer coisa, ele está no YouTube também, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, a disciplina desse mês, né, também continuando na mesma linha lá de transporte, que a gente comentou, transporte de risco e toda aquela primeira disciplina lá, nós continuamos indo na mesma linha, que é operações internacionais e alfândega, né? Então, importação e exportação. E como é esse cenário aqui no Brasil? Quais as regras, leis, como que funciona? Então, nessa primeira semana, a gente vai dar os conceitos e tentando explicar como funciona esse comércio de operações internacionais. Dona, vocês levam alguma mercadoria para os portos ou não? Sim, já levei açúcar. Ah, legal. Então, já vai entender alguns conceitos que eu vou repassar aqui. Boa noite, Kate. Isso. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Kate? Tudo bem, sim. Que bom. Vamos lá, nós estamos aqui agora falando sobre a importação e alfândega, né? Então, vai tratar dessa disciplina agora desse mês. Vamos lá, pessoal. Então, o comércio exterior, ele tem muitas regras, é um pouco complexo, né? Então, para a gente tentar entender como que funciona essa questão principal de venda de produtos para os outros países, né? E como que isso afeta a economia do Brasil, que a gente chama de Produto Interno Bruto, PIB. Então, sempre que isso que é o fator de um país de entrada e saída que eleva ou diminui o PIB. Tanto que eles tinham uma projeção desse ano e já não conseguiram bater. Né? Então, isso que influencia a inflação, influencia toda a questão econômica de um país. Né? O comércio remonta a séculos e séculos atrás, né, desde os primórdios da humanidade, e ele se efetuou mais, assim, questão mesmo quando foi formada as cidades, no início dos feudos, né, aquelas pequenas colônias, e depois se transformando nas cidades e metrópoles. Aí a questão principal da atividade na cidade era essa questão de comércio. Para que ocorra a exportação, é bastante difundido a questão de subsídios. Então, existem várias linhas de financiamento, porque isso afeta a que a gente chama balança comercial do país, né? Então, mas tem que existir um equilíbrio entre importação e exportação. Então, essas linhas de financiamento, ele propicia esses recursos, toda a questão, desde do transporte até o embarque, o desembarque nos outros países. E lembro que na última disciplina a gente já comentava como funcionava o seguro, né, o transporte para outros países, seja aéreo, por navio, por outros meios de transporte, e envolvia também aquele seguro. Então, fora o seguro que existe, ainda a gente tem para a exportação algumas linhas de financiamento. Né? Por exemplo, o BNDES, o famoso BNDES, que o caixa dele é exclusivamente para apoio a projetos e financiamento de crédito, seja ela para empresa, seja elas para governo, principalmente nessa questão que eles fazem também da exportação do país. Pode ver que nós vamos tratar de diversas siglas, por exemplo, a ACC, Aditamento sobre Contrato de Câmbio. Então, antes de encaminhar, então, o que tem que fazer? Qual o tipo de contrato? Porque como que isso influencia? Aqui a moeda é real, vamos fazer uma exportação para a Europa é em euros, se for para os Estados Unidos é em dólar, se for para o Japão é em iene. Então, eles precisam de um contrato de câmbio sobre que moeda, qual o valor que sai daqui, convertido no valor do produto que vai chegar no seu destino. Existe também o câmbio indireto, que é o ACC indireto, que é onde o exportador pode pegar a linha de crédito só para fazer essa venda primeiro, adiantar o valor de venda. Né? Por quê? Em muitos casos, o produto para levar lá para o Japão leva 1, 2 meses para chegar lá. Então, mais para fazer o pagamento, mais 30 dias. Então, às vezes, é 3, 4 meses para fazer o pagamento. Dessa maneira, ele já pode fazer como for um financiamento até que chegue o valor da venda dele.
outros também que se chama Ajuntamentos Cambiais Entregue, ACE, e o PROEX, que é o mais famoso, que é o Programa de Financiamento para Exportação para Pequenas, Médias e Grandes Empresas. Isso aí é a cargo do Banco do Brasil e é uma questão do governo que ela faz esse incentivo. Existe também o Progere, exportação, entre outras linhas de crédito também. Então, dentro dessa questão assim, da exportação, do comércio exterior, existe 4 teorias. A primeira questão, que é o mercantilismo, que é considerado o comércio internacional. Então, qualquer forma de venda e para concluir um negócio são práticas medidas pelos estados. Então, ou seja ela territorial, econômica ou social, que envolve medidas que o governo estabelece. A teoria de vantagem absoluta, que é o livre comércio, vocês já viram falar do livre comércio da América do Sul, essas grandes corporações que se juntam, os países se juntam e fazem o comércio entre os países, né? Alianças, né? E depois essas alianças comerciais se expandem para de outros países, né? Então, no nosso caso, é o Mercosul, existe a da Europa, existe da Ásia e existe ali da América do Norte também. Teoria das vantagens comparativa e relativa, aquela questão comparativa, né? Então, o que é mais vantajoso de que país, que é mais nação, país que é mais vantajoso fazer a importação e a exportação. Por exemplo, a nossa soja está direcionada agora para a Ásia e o Oriente Médio, né? Então, mas agora houve um pagamento maior que eles vão fabricar o biodiesel nos Estados Unidos. Então, essa questão das vantagens, para que país, para que questão é melhor negociar. Teoria da dotação relativa dos fatores de produção. Essa daí é quando o país é abundante, por exemplo, dos Estados Unidos e do Brasil, a produção de laranja. Ela é uma produção boa, até mesmo da soja, uma produção muito alta e abundante, e que daí eles conseguem medir ou fazer reserva de mercado para fazer essa venda quando o valor é maior. 10 empresas aqui no Brasil que são mais se destacaram em exportação nos últimos anos. Vamos ver se vocês conhecem alguma dessas. O Donei vai nos ajudar se ele já fez alguma dessas aqui. Eu acredito que algumas delas ele deve conhecer, que ele já fez entregas lá, ou pegou transporte, né? A primeira mais conhecida, né, que é a Vale, que é a produção de minério de ferro, Pelotas, níquel, são vendas direcionadas ao mercado chinês para a produção de eletrônicos, né? Então, esse nosso minério de ferro é muito valorizado, a qualidade do minério aqui do Brasil. Então, ele é direcionado a quase, digamos assim, uma porcentagem enorme, 80% lá, no mercado chinês que consome isso em transformação de eletrônicos. A Embraer se destacou muito, desde a questão da produção dos aviões aqui para o Brasil, principalmente para os outros países, né? Então, recentemente eles ainda tem, né, uma parceria enorme com a Boeing, francesa, né, na produção de aviões e de peças. E nosso mercado, o maior deles, né, continua também a China e Estados Unidos, na Embraer. Então, essas duas estão em destaque na exportação do Brasil. Não deixa de ser, né, nossa empresa nacional, por enquanto do governo, até o ano que vem, quando pode ser, ainda eles estão segmentando ela, né, estão vendendo em partes, em cotas, né, então, mas ainda existe uma grande porcentagem das empresas, a Petrobras, né, que é questão de exploração, refino, comercial e transporte de petróleo. O que nós vale ressaltar é que nós só produzimos petróleo, nós não beneficiamos aqui no país. Então, esse petróleo é enviado para os outros países e depois a gente recebe ele beneficiado. Então, a exportação continua com o nosso mercado maior é a China e para os Estados Unidos. Então, nós somos grandes líderes na questão de economia, né? E isso podem ver também nos modelos econômicos, como isso afeta
como a gente é dependente de alguns países, né, assim, na questão econômica. Então, se a China, eles compram quase tudo, porque por causa eles não conseguem produzir, o espaço deles de empresas, eles não têm recursos naturais lá, né? Por isso que eles fazem muito essa importação. A General Electric, o chamado de Selma, também é uma unidade de manutenção de motores aeronáuticos na América Latina. E a venda novamente aqui, ou é China ou Estados Unidos, aqui nesse caso aqui Estados Unidos. A fusão das empresas de Perdigão e Sadia, que é chamado BRF, o maior exportador de carne de frango no mundo, né? Então, essa empresa também é intensa na China, mas no Oriente Médio, vários países do Oriente Médio, eles também fazem muçulmanos lá, que eles fazem essa exportação, mas o principal cliente deles ainda continua sendo a China. Tanto que houve aquela suspeita, só suspeita, não confirmação, né, que poderia ter, em um frigorífico aqui do Sul, o coronavírus, numa embalagem, eles já tinham suspendido todas as importações de frango do país. Agora retornaram. Eu não conhecia como Raízen, né, mas é uma empresa de moagem de cana-de-açúcar, né, então, e etanol. Então, nós, nos Estados Unidos, que utilizamos o álcool, né, ele é produzido, ele é exportado o açúcar também para outros países. Né. A Braskem, eu também não conhecia essa empresa, é uma empresa em infraestrutura marítima, né, são reparos nas grandes portos, né, então as exportações surgem na Singapura na exportação, na exploração de petróleo, as plataformas. Né. ArcelorMittal Brasil, que é produtor de aço, ainda mesmo naquela questão lá, como falei para vocês, que é muito valorizado nosso minério de ferro e também o nosso aço, né? A exportação vai para os Estados Unidos. Então, todas essas questões, a gente faz a exportação do produto bruto e faz a importação de eletrônicos, a importação diversos componentes, seja dos Estados Unidos ou da China. Né? A maioria agora dos nossos produtos, você pode verificar que são da China. Alunorte, refinaria de alumínio, né? Então, Emirados Árabes e Estados Unidos. A CBMM, né, produtora de nióbio. Nióbio vai ser o minério do futuro, né? Então, aqui na América do Sul, nós temos grandes jazidas do nióbio. Ele vai ser, assim, uma transformação em todas as áreas elétricas e eletrônicas para a utilização desse minério. Vocês vão ouvir falar muito desse nome, nióbio. E o valor dele está sendo assim, exorbitante, maior que o do ouro. Né? Daí, Rodrigo Borges, conhece alguma dessas empresas, Rodrigo? Ou o Donei, está por aí, já fez a entrega em alguma delas? Agora liguei, tava com meu microfone desligado aí. Opa! Conhecer pelo nome, sim, mas só não tive contato direto, mas eu tenho a impressão que a Raízen também é da margem de cana-de-açúcar, né? Então, se eu não me engano, já esse transporte de açúcar que tinha, não era diretamente, mas alguma coisa relacionada com a Raízen, parece, em São Paulo, ou era a usina da Raízen, alguma coisa assim, não lembro. São Paulo e Minas deles, né? Mas a maior, acho que é em São Paulo, as produções. Sim. Só que eu não conhecia. A Raízen eu não conhecia. Pelo nome, assim, eu passei por lá, mas não sabia que era essa. Daí do BRF, fez alguma BRF também é bem conhecido, no caso, né? Depois da fusão de Sadia com Perdigão, né? Então é bem conhecido também. Até tem algumas unidades até próximas da região, né? Isso, correto. Então vamos lá continuar. Então vamos falar um pouquinho da questão da estrutura, né? Então como que funciona aqui no Brasil? A gente viu as empresas, mas qual é a legislação, como que funciona? Quem é responsável pelo quê? Então,
aquela questão principal, primeiro a questão do que é o comércio, o homem de obra pode ser definido como relações que implicam em reciprocidade das atividades de permuta, troca, compra ou venda de produtos ou serviços. Já o comércio internacional é caracterizado pelo intercâmbio de mercadorias e serviços e pela movimentação de capitais entre nações. Então, as regras, os temas, as normas nacionais, transações, é isso que é dentro do comércio internacional, isso que nós vamos ver agora. São divididos em anuentes, que são os órgãos responsáveis por dar anuência às transações ou por validar a transação, né? E intervenientes, são todas as pessoas, são todos os atores que têm essa participação na hora da fazer de exportação, né? Então, seja os aduaneiros, seja o transporte, seja a alfândega, todos esses são os intervenientes. Os anuentes, né, que dita as regras para a gente. Então, a gente vai ver isso detalhadamente agora. Então, o comércio brasileiro, ele não segue um modelo padrão internacional, né, porque ele é descentralizado. Não existe somente um órgão que é responsável pela importação e exportação da balança comercial do Brasil, já porque nos outros países, ali como a Itália, existe um ministério exclusivo centralizado nele, né? O Ministério do Comércio Exterior. Então, ali toda a política, a venda, a fiscal, financeira, relacionada só em um ministério. Aqui no nosso, vocês vão ver daqui a pouco pelo organograma, é bem descentralizado. Começando pela Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Então, para você, ele é direto, é um órgão diretamente elegente, não diretamente da Presidência da República, né? Ela foi criada em 95 por um conselho. Então, quem que participa do CAMEX? Então, os ministérios, a Relações Exteriores, a Fazenda, Agricultura, Planejamento e Desenvolvimento Agrário. A sua principal competência é de definir as diretrizes, então, a implementação do comércio exterior no Brasil, estabelecer as negociações e convênios, orientar a política aduaneira, formalizar diretrizes, fixar alíquotas de imposto, importação e exportação, direitos antidumping e compensatórios, provisórios, definitivos e salvaguardas, que é uma questão de produtos que possam chegar nos outros países e que não sejam vetados, né? Então, antidumping. Então, pode ver que aqui, esse órgão, a Câmara do Comércio, só dita as regras, ela não fiscaliza. Já o Ministério das Relações Exteriores, que é o segundo órgão, né, é a questão do marketing. Então, o que eles fazem? Fazem feira nos outros países, com os produtos do Brasil, é a venda, o marketing direto, a propaganda dos produtos brasileiros, seja o agro, comércio, indústria. Então, existe aquela questão de estar presente em diversos países, tentando fechar os convênios para exportação e, principalmente, a venda de novos produtos que o Brasil está fabricando, né? O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MIDIC, que é a execução das políticas mesmo, né? Ela trata quais as linhas de desenvolvimento da indústria e do comércio, como que vai ser executado essa comércio exterior, com que países pode fazer comercialização, que países não pode fazer comercialização. Então, a regulamentação e execução dos programas. Então, a gente falou lá dos financiamentos, né? A liberação dos financiamentos também, e a aplicação de mecanismos de defesa comercial, ou seja, por exemplo, agora que nós estamos lá, se a gente produção de arroz, que agora foi liberada a importação sem limites de arroz lá da China. Antes não, antes eles diziam, não pode, só pode entrar 2 toneladas mês. Eles que ditam essa regra. É dividido em mais um, né? Então, todos esses órgãos, por exemplo, nos outros países, é um ministério que resolve tudo. Aqui a gente já está indo para o 5º órgão, que é a Secretaria de Comércio Exterior, né? Que é assessoria ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria, né? É um órgão estratégico. Então, eles só fazem que propõem a participação, formular a proposta e encaminha para o Ministério das Indústrias, né? Eles só estão com um órgão de apoio ao comércio exterior. Nosso famoso Ministério da Fazenda, né?
que regula a questão monetária e fiscal do país, como agora a implementação de novos impostos, né? Então, a alíquota da importação, então, eles taxam muito, por exemplo, assim, eu não quero que, por exemplo, que nós estávamos, os computadores antigamente, o valor era muito alto fazer, porque a importação dos produtos eletrônicos tinha uma taxação enorme, depois eles diminuíram essa taxa. Quem define essas taxas é o Ministério da Fazenda. Né? E, aliada a ela, a Receita Federal. Né? Então, para toda essa questão da fiscalização do que chega no Brasil, seja ela aduaneira, nos portos, aeroportos e todos eles, ele passa por fiscalização da Receita Federal. Principalmente por causa dessas questões de taxas. Né? E eles estão ligados também ao Banco Central do Brasil, que é o Bacen, né? Que já ele é uma autarquia, então ela é auxiliar, descentralizada também da administração pública, ela tem uma gerência que ela é separada do governo, mas então ela pode tomar algumas políticas, não todas, né? Porque eles definem a política monetária, cambial e creditícia. Né? Então, a principal função do Banco Central é regulamentar o mercado de câmbio e capitais internacionais. Então, o valor do dólar está subindo muito alto, então eles podem essa questão de emitir dinheiro para baixar o valor do dólar, né? Então ou injetar mais dólar para que o valor seja mais baixo. Isso são todos órgãos anuentes, né? Então tudo que está dentro da estrutura do governo, então Banco Central, Receita, a SESEX, a Secretaria da Fazenda, todos eles são os órgãos anuentes. Né? Entre eles, ainda temos mais. Né? Temos o Conselho de Energia Nuclear, Autorização para Importação e Importação de Produtos Radioativos, Instituto do Meio Ambiente, que é Flora, Fauna, né? Que pode dar autorização para importação e exportação de animais. Né? O Ministério do Exército, né? Uma militar, armas, né? Exportar. Eu quero, por exemplo, a CBC de Curitiba. Para exportar para os outros países, as armas, eles precisam estar regularizados com o Ministério do Exército, junto com a Câmara de Comércio, toda essa questão. Né? O Ministério da Agricultura e Abastecimento, então, eles ditam as regras de certificação, livre, que dão a certificação de livre, por exemplo, a agriperiária, a gripe suína, passa tudo pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, essa questão de fiscalização. O Ministério da Cultura também faz parte, né, para a questão de importação e exportação de obras de arte. Então, pode ver que é bem complexo todos esses órgãos fazendo a questão principal de importação e exportação. Então, voltando, é um modelo descentralizado, diferente, né, porque no Brasil funciona com esses diversos órgãos, que nos outros países, todos eles relacionados somente num ministério só, que é o Ministério de Comércio Exterior. Já os órgãos intervenientes, que a gente comentou, que são todos os atores, todas as outras pessoas que fazem a parte da exportação do produto, são os órgãos intervenientes. Né? Então, ainda entra dentro dessa dali a Agência de Vigilância Sanitária, para fazer aquela fiscalização. Nós temos aqui, os órgãos de comércio exterior, a Secretaria Especial do Comércio Exterior e Ações Internacionais, a Secretaria Especial da Fazenda, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento, a Secretaria Especial de Produtividade e Emprego e Competitividade, Secretaria Especial de Desburocratização e Gestão do Governo Digital e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Todos os órgãos intervenientes que fazem parte ainda da cadeia, da estrutura do organograma do comércio exterior. Pode ver que eu falei do início, né, ele é bem complexo, essa questão de comércio exterior, por envolver os diversos órgãos. Né? Então, para você ter um registro, um cadastro, até você fazer a exportação do produto, você tem que repassar por diversos órgãos para ter essa aprovação. Então, isso, apesar de existir a Secretaria Especial de Desburocratização, é um processo muito burocrático para essa questão da exportação. Né? A gente existe, depois disso aí, depois que você já consegue fazer a primeira exportação, você já entra num cadastro, né? De entidades, e depois facilita, mas a primeira exportação você precisa ter a aprovação de diversos lugares. Né? Então, pode vir aqui até para você poder
importar ou exportar, seja uma empresa que você possa comprar. Por exemplo, até aqui em Canoinhas existe. Eles compram os containers de produtos esportivos da China ou produtos do I99 e eles fazem essa importação com container fechado da China. Então, por isso que também tem esse cadastro aqui de intervenientes. Né? Ele é feito no COAMA, na Coordenação Geral de Administração Aduaneira, né? Que é para o importador, exportador, beneficiário, despachante, todos eles. Né? Tem que ter aquela questão de representação da pessoa física e representação jurídica. Uma empresa ou pessoa física também pode fazer a importação. Né? Já se for uma pessoa estrangeira, precisa toda aquela questão internacional, mas ainda é vinculado à autorização das outras agências. Né? Continuando aqui no transporte internacional multimodal e intermodal, aqui a gente vai entrar na área do Donei novamente, de cargas. Donei, é um caminhão, mas é uma 18 rodas, é uma Scania, um Volvo, é um caminhão-truque? Ô, professor, não, o meu é uma Mercedes, um Axo, 6 eixos, trucado. E você não leva só bobina, leva containers também? Não, só levo só material, porque eu trabalho com Cider, né? Não tem como você botar o container. Tá certo. Não, agora nós vamos entrar aqui agora nesse multimodal aí. E esse transportava containers também. Mas vamos lá. Então, o transporte internacional intermodal, ele precisa de alguma coisa, né, física, né, para o menor custo. Então, sempre tem um custo elevado mandar produtos, principalmente diversos produtos, para os países. Né? Então, por isso que tem a questão do transporte. Lembra que nós fizemos já um estudo de transporte multimodal terrestre, né? Toda a questão em legislação terrestre, como que é feito. E agora, essa de cargas, ele é multimodal, principalmente, ele é o artigo 2º da Lei 9.611, né? Que ele traz algumas regras. Então, principalmente, essa utilização multimodal de container, né? Então, hoje, no Brasil, existem 499 empresas que têm essa certificação, que é Operador de Transporte Multimodal, chamado de OTM, das quais 493 são brasileiras e 6 estrangeiras. Né? Então, vocês podem visualizar como se passam ali por Itajaí, aquelas empresas que têm a beira da BR lá, com aqueles depósitos imensos de containers, né? Em diversos pontos lá. Eles são, além de eles ser algumas empresas ali que são depósito de containers, as outras têm essa questão da vinculação e venda de containers. Né? Então, eles fazem essa questão, que são operadores de transporte multimodal. Né? Os containers é uma opção mais barata de transporte pela proteção dos produtos, né? Então, ele é utilizado no mundo todo. Só que depende para cada carga. Então, eles são específicos os modelos dele. Né? Vamos colocar alguns modelos lá. O tradicional que a gente conhece e que é realizado no transporte para o mundo todo, né? Que é o container dry box de 20 pés chamado. Né? Então, ele é interno, ele tem 5,9 metros de comprimento por 2,350 de altura, de largura por 2,393 de altura. Uma capacidade interna de 33,2 metros quadrados. Né? Já a externa, a medição dele é de 6 metros por 2,4 de largura e 2,5 de altura. A totalidade dele de peso é 24 mil quilos. Uma carga de caminhão. Né? O valor dele, antigamente, eu vejo como que também mudou. Né? Antes você conseguia alugar ou comprar um container por 3.500. Hoje eu já vi que está em torno de 20 mil um container desses aí, que é o dry box. Já os maiores, aqueles grandes, né, são de 40 pés, né? Então ele já é o dobro do tamanho, né, interno, ele é 12 metros. A altura é a mesma,
A de largura é 2 e de altura é 2,3, né? Então, a altura e a largura é mesmo, só que a capacidade de comprimento dele, ele dobra, né? Ele tem 12 metros quadrados. Muitos são utilizados depois de certo tempo, quando eles fazem a venda desse container, para fazer casas agora. O terceiro modelo, que é o High Cube, que é indicado para grandes quantidades de mercadorias, né? Então, principalmente pela altura e pelo modelo que ele tem, né? 12 metros também, e pela velocidade. Nós temos ainda um, que é o graneleiro, que é o que é enviado a soja, né? Muitos países é feito por navios tanques, né? Tipo os petroleiros. E para os outros países é através de containers, né? Então ele tem uma abertura embaixo para descarregar depois, né? 5x2 também. Uma curiosidade sobre os transportes, né? Hoje a gente já viu que muito da nossa exportação é para a China. Eu tive a oportunidade de estar esses tempos no Amapá, e lá tem um porto, eu estava visualizando lá, eles estavam nos explicando. Eles recebem também da China muitos produtos, containers, muitos navios desses graneleiros, desses parecidos com os petrolíferos, que eles trazem os produtos para cá e voltam, eles voltam com água doce. Eles pegam a água do rio e voltam com água. Então, literalmente, eles estão levando a nossa água lá para a China. Aqui ainda a gente tem, eu fui fazendo uma pesquisa nos outros modelos ainda, né? Que era esse que a gente viu, o Dry Cube de 20, 40 pés, que é esse o primeiro. Existe com os refrigerados, né? Que já tem geradores ali com produtos, por exemplo, os frangos, esses produtos congelados, eles vão nesse refar, que vai resfriado. Né? Então, um gerador lá com ar-condicionado que mantém a temperatura constante para esses produtos alimentícios. Tem um modelo também container, que é o tanque, né, de cisterna para produtos líquidos. Tem um outro open side, que ele é a abertura lateral e abertura da porta traseira. São duas portas, né, para, por exemplo, carros, motos e algumas outras que são transportadas dali. O open top, que abre as duas portas, e o que é que ele mantém lateral, que é o flat rack, né, que ele é para alguns produtos só para manter eles seguros e fixos. Então, eles podem ser mais barato que o flat rack. É um modelo. Eu acho que o tradicional que todo mundo já viu por aí, até que eles utilizam, é esse dry, né? Esse primeiro, dry box. O refrigerado que todo mundo já viu também, que é os de transportes. Esses outros modelos ali eu vi, mas não sabia o nome deles. Alguém já tinha conhecimento desses outros containers aqui de baixo? Eu já conhecia, pelo menos o tanque, né? O tanque é comum, o dry de 20 pés ou de 40 pés. Eu também trabalhei com transporte de container durante um ano em São Paulo. Mas aí trabalhava com o dry de 40 pés, aí, no caso, né? Que até a gente... É maior. Isso, é o maior, não sei porquê, mas o pessoal tinha o costume de chamar de espingardão. Não sei por que chamava espingardão. Era o apelido, mas tipo, daí né? Ele é curto e longo. Mas eu sei que daí os outros até não tanto, assim, até bem, eu acho bem raro a gente ver os outros modelos, mas os fechados mesmo, e o refrigerado e o tanque é mais comum. Esse assim, esse aberto eu não vi ainda, né? Eu vi ali o modelo, mas ainda... Também não. Esse ali, o open side, que abre a lateral, o open top, que abre a parte de cima ali, nunca vi nem... Eu acho que realmente, porque se eu tivesse percebido um open side mesmo fechado, eu ia perceber que a lateral dele teria a estrutura para abertura, né? Mas nunca vi, não. São modelos diferentes. Eu também vou dizer que eu não conheço todos eles mesmo. Né? Os tradicionais que a gente falei para vocês, os 3 de cima, né? E esses outros não. Você levava para Santos, Rodrigo? Eu carregava no Porto de Santos, daí, que nem diz,
os produtos, os mais diversos tipos de produto, né? Porque daí carrega qualquer tipo de, lógico, digamos, o container sem refrigeração não carrega produto perecível, mas carreguei desde eletrodoméstico, televisão, até cachaça, por exemplo, vinha cachaça da Bahia em garrafas, açúcar, polietileno, diversos tipos de produto seco, né, que não seja perecível, carregava no container normal. Daí fazia toda a região de metropolitana de São Paulo, praticamente. Era só nossas rotas, praticamente, todo tipo de empresa, porque era todo tipo de carga, né? Sim, correto. Agora que você me falou, aqui na região de Blumenau, ali, eles pegam muitas dessas cargas de container com polímeros, né? Que é o pó, que é o plástico em pó, né? Para fazer desde fios, qualquer produto de plástico, né? Ele vem da China em pó, né? Então vem esses containers secos fechados. Né? Exatamente. Com os polímeros, né? Que você devia entregar lá em São Paulo também. Muito interessante. Não sabia desse seu lado de transporte também, Rodrigo? Eu trabalhei uma porção de ramo de transporte, aprendi muita coisa. Que legal, muito interessante. Muito interessante mesmo. A experiência da vida, né? A escola da vida também. Exatamente, exatamente. Tá bom. Pessoal, esses aí era a primeira parte, a primeira semana, né, que a gente tem ali da disciplina. Então, só para comunicar, lembrando, né, o modelo desse mês ainda continua, né, porque nós estamos o Rodrigo ali vai nos ajudar, né, nós estamos no estado laranja ainda, né, nossa região, da pandemia, então a gente não pode ter os encontros presenciais, ainda tem várias restrições pelo decreto. A gente vai continuar com o mesmo modelo ainda da semana, no mesmo bate-horário. O momento review já está aberto, né? Então, se vocês quiserem adiantar deste mês, fica no mesmo esquema, escolhe um dos tópicos, escreve 20 linhas ali, e já pode postar para se ficar livre do momento review deste mês, já está por ok. Porque nós temos a entrega até 31 da primeira parte do PIPA. Eu vou pedir para vocês, assim que tiverem tempo agora, final de semana, que é feriadão, já leiam aquele lá, a disciplina do PIPA, do Projeto Inovador de Aprendizagem. Tem uma primeira parte que tem que ser entregue até dia 31 de outubro, para ser postado. Ou você já pode postar a primeira e a segunda parte seria 28 de novembro, mas se vocês forem ver lá, ele pode ser feito único e postar nos dois, já para ficar livre desses 2 meses aí. Ele tem um estudo de caso, ele tem lá manual do PIPA lá, que vocês, é um arquivo PDF lá onde tem todo como é para fazer o PIPA, e um estudo de caso que vocês têm que responder algumas perguntas específicas do curso de logística. Lá vocês vão ver que estão todos os cursos, e tem as perguntas só de logística para vocês responderem. Então, ele é feito, a estrutura dele é um trabalho, né? Tem introdução, desenvolvimento, conclusão e referências, né? É essa maneira que tem que ser digitado e entregue. A introdução é sobre qual é o trabalho de vocês, onde que vocês fizeram, o desenvolvimento, vocês vão colocar toda essa questão da logística, do estudo de caso, e a conclusão que vocês tiveram das perguntas que foram respondidas. A gente vai falar mais especificamente na próxima aula também, mas eu já peço porque vocês leiam o material que está lá, já para ter as perguntas para a próxima aula, para poder responder para vocês. E já começar a fazer, senão fica apertado. Lembrando, então, nesse mês nós temos um momento review, mas essa primeira parte do PIPA, então são 2 trabalhos. Eu dou sugestão, se vocês tiverem um tempinho nesse final de semana aí que vai ter feriado, de fazer já o momento review e entregar. E depois nós trabalhamos nas próximas semanas o PIPA. Vamos lá. Dúvidas? Donei, Kate, Rodrigo, quais as dúvidas? De minha parte aí, sossegado, professor. Até estava trabalhando aqui, coloquei o celular aqui e estava só no foninho aqui de coruja. Tá certo você. Tem que aproveitar com todo o tempo. Não, mas tranquilo, a aula foi produtiva aí. Que bom, obrigado. Rodrigo, tudo tranquilo, Rodrigo? A princípio, tranquilo, tudo certo. Você está ali
circulando aqui pela cidade, então quando precisar de alguma coisa, até do Pipa, você sabe que nós mudamos de polo, estamos pertinho da prefeitura lá, dá um pulo lá, né? Se precisar de ajuda. Positivo. Kate ficou quietinha hoje, Kate. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Que bom, então. Então, vocês têm tarefas, né? Que eu falei para vocês, o Monitor Review, o Pipa. E qualquer dúvida também podem me chamar no WhatsApp. Lembrando que as notas só saem final de semana. Então, se vocês visualizarem lá no Notas e Frequências, vai parecer que vocês estão em exame, mas não estão. É porque as notas não saíram ainda, é só final de semana. Final de semana que a gente já tem quem passou na disciplina. Certo, pessoal? Certo. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Que bom. Agradeço a participação de todos, né? Então, hoje seria esse nosso recado e esperamos vocês na semana que vem para a gente continuar com a segunda semana. Né? Grande abraço e uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Beleza. Good night. Good night. Até mais.